Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Jesus está dizendo: ai de vós, sobretudo aos fariseus e aos mestres da lei. Assim, Jesus está mostrando que eles agem com hipocrisia. Jesus reprova essa hipocrisia. Eles fazem os túmulos para homenagear os profetas, porém foi os pais deles que mataram os profetas. Jesus está fazendo com que eles tenham consciência da maldade que se tem no coração. Jesus está mostrando que a lógica divina é bem diferente da lógica humana. Um sacerdote chamado Futon Shi, tem muitos livros em português sobre espiritualidade, ele faz a seguinte afirmação sobre essa mudança de consciência que Jesus quer realizar. Ele afirma: Jesus veio para colocar uma prostituta acima de um fariseu, um ladrão arrependido acima de um sumo sacerdote e um filho pródigo acima do seu irmão exemplar. A todos os impostores que diziam não poder aderir à igreja porque ela não era santa o suficiente, ele perguntaria: que grau de santidade a igreja precisa ter para receber vocês? Queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a olhar para este evangelho e entender o que Jesus está nos falando quando ele diz: ai de vós. Jesus reprova muitos pontos dos fariseus. Em primeiro lugar, o fermento da discórdia. O Senhor Jesus nos alerta: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Esta fermentação começa devagar, mas toma conta de toda uma massa. Uma das conotações da palavra fermentar é incitar ou agitar. E Jesus não quer que os discípulos entrem como um fermento de discórdia, de agitação, de confusão. O fermento de Jesus é bom, é silencioso, traz paz, crescimento, desenvolvimento, não traz concórdia. Queridos irmãos e irmãs, um outro aspecto que é reprovável nos fariseus e mestres da lei, que no final do evangelho que nós ouvimos, eles começam a perseguir Jesus, tentam pegar Jesus em prova. Então eles vigiavam o Senhor. Há outras passagens do evangelho em que Jesus caminha por um campo com seus discípulos no sábado e eles pegam espigas
porque estavam com fome. Surge de repente os fariseus para acusar imediatamente. Acusam Jesus porque os seus discípulos estavam violando o sábado. De onde eles saíram? Estavam escondidos no meio do campo? Então são pessoas traiçoeiras, querem vigiar a conduta do outro. E Jesus não quer os seus discípulos, não quer nenhum de nós cristãos olhando demais o agir do outro. Jesus nos ensina a olhar para dentro de nós. Se a gente tiver que acusar alguém, precisamos acusar a nós mesmos dos nossos pecados e não apontar o dedo ao outro. Com muita caridade e sabedoria, a gente pode ajudar os irmãos a se corrigirem, mas não devemos nos esconder para fazer isso. Devemos fazer se Deus nos der a oportunidade e devemos fazer com caridade. Queridos irmãos e irmãs, por vezes no Evangelho, os fariseus batiam no peito orgulhosos, dizendo: Senhor, eu vos dou graças porque eu não sou como este pecador. Jesus vai reprovar esse comportamento na oração. Então nós não devemos nos colocar acima dos demais. Esse era um erro dos fariseus, que querem se colocar, como no evangelho que nós escutamos, acima do próprio Cristo. Eles tinham uma relação rígida com a lei pela lei. Jesus vem mostrar que no centro da lei está o homem, e a vontade de Deus para cada um de nós é salvar e não condenar. A lei nos é dada porque Deus nos ama. Ele traz preceitos para que a gente caminhe sem condenação. Queridos irmãos e irmãs, vamos pedir a graça de amar Jesus de coração sincero, não fingido, e de amar o próximo sem hipocrisia, sem falsidade. Vamos pedir que o Senhor nos livre do mau fermento dos fariseus e nos ajude a viver como cristãos de verdade, buscando o bom fermento, que é o meu crescimento e o crescimento do próximo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.